Eu me chamo Marta, tenho 35 anos e, até pouco tempo atrás, achava que meu casamento estava acabado. Roberto, meu marido, parecia ter desistido de mim. Ele não me olhava mais como antes, não me tocava, não me desejava. As noites que antes eram cheias de paixão se transformaram em silêncio e distância, e eu fui perdendo as cores, me apagando devagar. Eu tentei, usei lingeries novas, daquelas que me faziam sentir poderosa diante do espelho, esperando que ele percebesse o que estava ali, à sua disposição. Preparei jantares especiais, com velas, aromas, sabores que prometiam despertar algo em nós. Tentei oferecer brinquedos e acessórios comestíveis, mas nada disso parecia atravessar o muro que ele tinha erguido entre nós. Ele sempre dizia que estava cansado ou ocupado, e a desculpa vinha com um suspiro que me cortava. Eu me sentia invisível, como se a mulher vibrante que eu era tivesse desaparecido, engolida por um casamento que agora parecia só uma rotina vazia. Foi então que Lucas, o vizinho da frente, apareceu na minha vida. Um homem jovem, bonito e cheio de charme. Ele parecia feito para chamar atenção, e não era só o físico, embora seus ombros largos e o sorriso fácil fossem inegáveis. Se você ama relatos sem censura, clique nos links nos comentários. Lucas tinha um olhar que parecia ler pensamentos, capturar segredos. Sempre que nos encontrávamos por acaso, na calçada, no portão, na entrada do prédio, ele fazia questão de elogiar o que Roberto nem parecia mais enxergar. Esse perfume é incrível, Marta. Combina com você. Ou, seu cabelo está lindo assim, natural, tem uma luz que não dá para ignorar. Era uma tarde de terça-feira. Roberto havia saído para resolver algo no trabalho e eu estava sozinha em casa. O silêncio da casa parecia mais alto naquele dia, preenchido apenas pelo zumbido do ventilador na sala e pelos meus próprios pensamentos. Foi quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, lá estava Lucas, com aquele sorriso que parecia guardar segredos e intenções. Nas mãos, nada além de uma desculpa boba. Queria emprestar uma ferramenta. O olhar dele, no entanto, dizia outra coisa. Ele sabia, e eu sabia, que aquela não era a verdadeira razão para ele estar ali. Você está linda hoje, ele disse direto, sem rodeios. O elogio veio como um choque, atravessando a armadura que eu vinha tentando construir. Meu rosto esquentou e um sorriso escapou antes que eu pudesse me controlar. Obrigada, murmurei, tentando desviar o olhar, mas ele não me deixava fugir. Lucas era insistente, não com palavras, mas com a presença. Era como se ele ocupasse todo o espaço da sala, todo o ar. Ele entrou e começamos a conversar. O papo era casual, mas a tensão entre nós estava ali, crescendo, como uma faísca pronta para incendiar tudo ao menor movimento. Eu fingia não perceber, mas cada gesto dele, cada palavra, parecia escolhido para me desarmar. Quando ele riu de algo que eu disse, jogando a cabeça para trás de forma despreocupada, meu coração disparou. Fazia tanto tempo que alguém me olhava assim, como se eu fosse interessante, como se eu fosse suficiente. Então, do nada, ele se aproximou. O toque da mão dele na minha cintura foi suave, mas bastou para fazer meu corpo inteiro reagir. Um arrepio percorreu minha espinha e eu me senti vulnerável, mas ao mesmo tempo desejada. Marta, você merece ser desejada, ele murmurou com a voz rouca, o olhar fixo no meu. Foi tudo tão rápido, mas ao mesmo tempo parecia que cada movimento era inevitável, como se estivesse escrito em algum lugar que aquele momento precisava acontecer. O beijo veio como uma explosão, roubando o fôlego e apagando qualquer dúvida ou hesitação. Não foi planejado, mas também não foi resistido. Os lábios dele tinham urgência, como se ele estivesse esperando por aquilo há muito tempo, e os meus responderam com a mesma intensidade, como se tivessem sido feitos para aquele encaixe. Lucas me segurava com firmeza, mas com uma delicadeza que parecia dizer que ele sabia exatamente o quanto aquele momento significava para mim. Não era só desejo,
era a forma como ele me tocava, como se eu fosse algo raro e precioso, algo que ele queria proteger e, ao mesmo tempo, descobrir. Cada toque dele despertava sensações que estavam adormecidas dentro de mim, e era como se cada parte do meu corpo ganhasse vida de uma só vez. Quando ele me guiou para o sofá, seus olhos não deixavam os meus, e eu não pensei em mais nada, apenas senti. As mãos dele deslizaram pela minha pele, explorando com uma intensidade que fazia meu corpo inteiro reagir, se acender como uma chama alta. O calor que vinha de seus toques se misturava ao arrepio que cada beijo no meu pescoço provocava. Ele sabia exatamente onde e como me tocar, como se pudesse ler o que meu corpo queria antes mesmo de eu saber. Os beijos que ele despejava em meu pescoço eram como fogo, me incendiando de dentro para fora. A cada toque dos lábios dele, meu corpo arqueava involuntariamente, buscando mais. As nossas respirações estavam entrecortadas. Os sons baixos que escapavam dos nossos lábios enchiam o ambiente, criando uma atmosfera carregada de desejo e paixão. O ritmo de nossos corpos estava em perfeita sintonia, como se o mundo lá fora tivesse parado e só existisse aquele instante. O desejo pulsava dentro de mim com uma força que eu não sentia há anos, e era como se eu estivesse descobrindo uma nova versão de mim mesma. Cada toque, cada beijo, cada sussurro tornava impossível resistir ao que estava acontecendo. Eu sabia que aquilo era proibido, errado, mas pela primeira vez em muito tempo eu me sentia viva. E naquele momento, ser vista, desejada e tocada era tudo o que importava. Era errado, eu sabia, mas naquele momento a culpa não era maior do que a sensação de finalmente estar viva. Com Lucas, eu não era invisível, eu era desejada, vista, e isso era algo que meu coração e meu corpo não podiam ignorar. Eu estava tão envolvida que não percebi o som da porta da frente se abrindo. Tudo parecia distante, abafado pela intensidade do momento. Foi só quando meus olhos, por acaso, se voltaram para o corredor que meu coração quase parou. Lá estava Roberto, parado, imóvel, como se fosse uma sombra no limite do meu campo de visão. Meu sangue gelou. Por quanto tempo ele estava ali? Meus lábios se entreabriram e o ar parecia preso nos pulmões. Roberto, comecei. A voz falhando enquanto minha mente buscava desesperadamente por algo para dizer. Mas ele levantou a mão, um gesto calmo que me paralisou ainda mais. Os olhos dele não tinham a fúria que eu esperava. Não eram cheios de acusações, nem de mágoa. O que vi ali foi outra coisa, um misto de curiosidade e desejo. Era um olhar que eu não via há anos, e ele parecia me analisar de um jeito que fazia meu corpo inteiro queimar de nervosismo e antecipação. O silêncio era ensurdecedor e meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo ambiente. Finalmente, ele quebrou o silêncio, mas não da forma que eu imaginava. Estou aqui há um tempo, ele disse, a voz firme, mas surpreendentemente controlada, enquanto caminhava até a poltrona e se sentava. Suas palavras eram como um raio atravessando o ar, já carregado. Ele se recostou, os olhos fixos em mim, me medindo de cima a baixo, demorando-se em cada detalhe, como se estivesse vendo algo novo. Não quero que parem, ele continuou, a voz rouca, carregada de algo que eu não conseguia decifrar por completo. Fiquei sem reação, presa entre a culpa, a surpresa e o calor que aquele momento provocava. Lucas, por outro lado, não parecia abalado. Ele me lançou um olhar rápido, como se estivesse verificando se eu ainda estava ali com ele, antes de se inclinar novamente e voltar a me beijar. O toque dele foi ainda mais intenso, talvez pela adrenalina que agora corria em nossas veias. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar tudo. O calor da presença de Roberto ali, o jeito como ele olhava, a tensão que agora preenchia cada centímetro daquele cômodo. Era como se um fogo novo tivesse sido aceso. Eu não sabia o que pensar, mas, naquele momento, pensar parecia impossível.
Tudo o que eu sabia era que as faíscas que voavam entre nós eram irreprimíveis, e eu estava no centro de algo que nunca imaginei viver. E ali, em frente ao meu marido, eu me entreguei a outra pessoa, me doei, fui mulher. Quando olhei para o meu marido, ele explodiu naquela poltrona e estava sorrindo para mim. Quando tudo terminou, Lucas ajeitou a camisa, o sorriso ainda presente em seu rosto. Ele não parecia arrependido, muito pelo contrário. Com uma tranquilidade desconcertante, ele olhou para mim e depois para Roberto, acenando levemente com a cabeça. Acho que é hora de eu ir. Vocês dois precisam conversar, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Acompanhei-o até a porta, ainda tentando organizar os pensamentos e as emoções que se agitavam dentro de mim. Antes de sair, ele se virou, me lançou um último olhar intenso e murmurou: "Vocês merecem isso. Aproveitem." E então ele se foi, deixando a casa em um silêncio que parecia gritar. Fechei a porta e me virei para Roberto, que ainda estava sentado na poltrona. O olhar dele continuava fixo em mim, mas havia algo diferente agora. Não era raiva, nem dor, era algo que eu não via há anos. Um brilho nos olhos, uma energia quase palpável. Então, comecei hesitante, mas ele me interrompeu de novo, levantando-se devagar e caminhando até mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ele passou os dedos pelo meu rosto, um gesto que me surpreendeu pela ternura. Você não tem ideia de como isso me fez enxergar o que eu estava perdendo, Marta. Nós estávamos perdendo. Suas palavras, simples, mas cheias de verdade, me desarmaram. Roberto sempre foi um homem reservado, difícil de decifrar, mas, naquele momento, ele parecia tão aberto, tão presente. Conversamos ali mesmo, no sofá onde tudo havia começado. Falamos sobre o que tínhamos deixado morrer aos poucos, sobre como nos perdemos um do outro, sobre o desejo que ainda existia, mas que estava enterrado sob a rotina e o silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em anos, nos reconectamos de um jeito que eu achava que não era mais possível. Ele me olhou como há muito não olhava, me tocou com uma intensidade que me fez sentir viva de novo. O que aconteceu com Lucas havia sido um catalisador, algo que nos fez lembrar de quem éramos antes que o tempo e a rotina nos afastassem. Depois daquele dia, tudo mudou. Nosso casamento ganhou uma nova vida, uma chama que agora ardia com mais força. Descobrimos uma parte de nós que nem sabíamos que existia, um desejo e uma paixão que estavam apenas esperando para serem redescobertos. E juntos decidimos que nunca mais deixaríamos isso se apagar. E meu marido às vezes me pede para ver aquela cena novamente. Faz com que ele fique muito animado. Vocês já fizeram algo assim? Deixem nos comentários e acesse ao link.